amores! Iniciando mais um study vlog, um tipo de vídeo que vocês adoram e eu gosto muito de gravar. Pra quem tá caindo de paraquedas aqui no canal, meu nome é Harumi, tenho 22 anos, estou no 5º ano da faculdade de medicina, ou seja, no primeiro ano do internato. Vou começar a estudar, gente, semana que vem, daqui praticamente uma semana, porque hoje é quinta-feira, tipo, 23h15, olha o horário. 23h15, então já é quase sexta-feira, né? E daqui uma semana eu tenho uma prova bem tensa. E daqui uma semana, em alguns dias, tipo, uma semana e 2 dias, eu acho, eu tenho outra prova bem tensa. São as minhas 2 provas que eu vou ter de final de semestre. E assim, tá difícil. Mas enfim, vou começar a estudar só agora, porque eu cheguei em casa e eu tava morta. Hoje meu dia inteiro foi de ambulatório, foi bem cansativo. E é isso, hoje de manhã eu tive cirurgia geral de ambulatório. Primeiro eu passei de manhã na enfermaria, 6 horas da manhã. Planíssima lá no hospital passando visita, enfim, fiz a evolução do paciente, desci, fui pro ambulatório de cirurgia geral. Vim em casa dar uma leve almoçada e voltei ao ambulatório de coloproctologia. E aí, cheguei em casa morta, dei um cochilinho, acordei, quando eu falei assim, vamos estudar. Quando eu cheguei na mesa, eu me toquei que ia começar o de férias com ex. E quem me acompanha no Instagram sabe que eu não perco de férias com ex, querido. Eu não assisto TV, só de férias com ex, porque é incrível. E se você não assiste, inclusive, assista, porque é maravilhoso. Se bem que já tá, tipo, no 7º episódio da temporada, são 10. Mas ok. Então, bora lá começar a estudar. Eu estou com o meu kitzinho, aguinha. Muito importante beber água, meninas. Eu tô tentando beber mais água, principalmente agora que eu tô tomando o Rakutan, que minha pele já tá, tipo, super seca. Desde ontem começou a ficar bem seca, tipo assim, nossa, tá um deserto Saara, meu rosto, tipo assim, muito seco. Minha boca, então, e aí eu tô tentando beber bastante água pra me hidratar. Contando e também o cicaplast que não sai do meu lado. Todo segundo eu tô retocando pra minha boca não ressecar. Mas bora lá. Eu já estudei bastante pra prova que é daqui uma semana, que é a prova teórica. Mas ainda não comecei a estudar pra prova prática, que é o mais tenso de todos. Pra prova prática pode cair qualquer coisa desde o meu primeiro semestre. Ou seja, estamos aqui no 9º semestre, pode cair qualquer coisa de 9 semestres. Apenas isso. Então estamos bem tranquilos, aqui não. Então hoje eu separei 3 assuntos que eu quero estudar. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu tô me organizando pra essa prova prática. Qual é a minha estratégia, porque assim, estudar tudo, temos tempo? Não temos. Então assim, isso tem que ter estratégia. Então eu vou dar a dica pra vocês que eu sempre utilizo quando é uma prova que tem uma quantidade enorme de assuntos. Então bora lá. Estamos aqui com minha leve baguncinha, gente. Faço uma bagunça quando eu vou usar a semana de prova. Essa mesa da sala fica uma bagunça, minha mãe fica bem puta, mas tudo bem. Livro aqui pra estudar, minha água, o tripé, o iPad. Aqui são os resumos de habilidades clínicas. Aqui é o resumo de clínica médica, que eu vou utilizar também. E o meu planner. Deixa eu mostrar pra vocês. Hoje eu quero estudar PCR, obesidade e tireoide. Mas como eu falei pra vocês que eu tenho uma estratégia. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a minha estratégia. Então, como eu falei, o meu OSCE, que é a prova prática, pode cair qualquer coisa desde o 9º semestre. E sempre quando eu tenho uma prova assim, o que eu faço? Eu gosto de começar a estudar as matérias que são mais prováveis cair, as que geralmente sempre caem. Então, sempre converso com veteranos e tal, pra ver o que sempre cai, que se repete. Ou as matérias que geralmente têm mais importância, que a gente acaba vendo mais na prática. Então, é o que mais cai na prova. E aí eu fiz essa coleta, na verdade uma amiga minha fez essa coleta com os veteranos, das questões deles, e as questões que mais repetiram, não tipo, repete questão igual, mas repete o assunto. E aí eu anotei aqui, ó, fiz uma listinha de assuntos e mais ou menos o estilo de casos que tiveram. E deu apenas tudo isso. E isso daqui é tipo o que mais cai. Então, sempre quando acontece isso, eu começo dando para essas matérias. Então, o foco é finalizar primeiro essas matérias para depois estudar outros assuntos que eu considero que podem ter uma chance de cair na prova. Mas provavelmente, tipo, são 10 questões. 7 deve vir dessas daqui. Porque, por exemplo, sempre cai tipo umas 3 de eletro. Então, alguma arritmia, que aí, geralmente a gente tem que dar o diagnóstico. E qual é a conduta. Nossa, a câmera hoje tá difícil pra focar. Não sei o que aconteceu com a bichinha hoje. Mas, então é basicamente isso que eu faço. E aí hoje eu vou começar por tireoide, obesidade e parada cardiorrespiratória. A parada é a mais rápida, tipo um checklistzinho que eles deram pra gente semestre passado. Então eu só quero relembrar o checklist pra não esquecer alguma coisa. Mas é uma coisa que, tipo, a gente acaba aprendendo. As coisas práticas é mais difícil de esquecer. Só que tireoide eu acho que vai ser o mais longo. Eu sei que vocês têm muita curiosidade de como é que funcionam as provas. E essa prova
prática que eu falei pra vocês que eu gosto, são 10 questões, como se fosse cada um é uma cabine, é um consultório. Ele é realmente um consultório de simulação, onde ele tem um espelho assim, é meio espelhado, você não consegue ver do outro lado, mas do outro lado estão os professores que estão avaliando, eles conseguem ouvir tudo que a gente tá falando lá dentro e ver tudo que a gente tá fazendo lá dentro. E aí sempre fica um paciente atolar e simula o caso. Geralmente tem escrito todo o caso clínico do paciente, a gente tem que examinar o paciente. Então tem lá pessoa de tantos anos, blá blá, como tá o queixo, não sei o que, e a gente examina o paciente, dá o diagnóstico e dá o tratamento. De uma maneira geral, é isso. Algumas coisas bem específicas, por exemplo, parada, não tem muito, tipo assim, tu não vai ficar perguntando e examinando o paciente. Tem lá, o paciente tava fazendo, sei lá, tava na academia, passou mal, caiu e... enfim. E aí a gente vai e faz todo o checklist de chegar, tenta falar com o paciente não responde, ver se tem pulso, se não tem, já começa a parada cardiorrespiratória. Basicamente assim que funciona. Então, eu tenho que estudar tanto a parte prática do assunto, por exemplo, de tireoide, tenho que estudar como é que é a palpação de tireoide, essas coisas, relembrar, e estudar a parte da teoria, porque assim, sei lá, um hipotireoidismo, aí provavelmente vai pedir a conduta para prescrever para o paciente uma medicação, então tem que relembrar bastante essa parte de prescrição. Principalmente no semestre cai muito a parte de prescrição de medicamento, então preciso relembrar direitinho a dose, essas coisas. Então bora lá começar estudando tireoide, que é o mais longo desses assuntos que eu escolhi aqui para estudar hoje. Então tireoide eu vou começar pela parte de exame físico, como é que faz, como é que é a descrição correta de uma palpação de tireoide, e depois ir para a parte teórica de quadro clínico, enfim, tratamento, essas coisas. Para estudar eu utilizei meus resumos passados, por isso que eu falo que sempre é muito importante você guardar os seus resumos, guardar seu material, porque a gente nunca sabe quando vai precisar estudar novamente aquele assunto. E principalmente faculdade de medicina que tem OSCE, que pode cair qualquer semestre, é muito legal. Já pensou se eu não tivesse esse material, seria tipo muito mais trabalhoso para reestudar as matérias, para relembrar. Então sempre guardo, eu gosto muito de encadernar, fica como se fosse um livro, eu acho muito mais fácil e é mais difícil você acabar perdendo alguma coisa quando você encaderna. E aí essa minha aí, eu tinha encadernado todos os meus resumos do primeiro ao 7º semestre, se eu não me engano. Só não encadernei o 8º, porque o 8º era só algumas folhinhas de checklist, era algo bem mais prático, que era urgência e emergência. E é muito legal essa parte de relembrar. Por exemplo, eu tinha esquecido que na tireoide, a gente sempre começa, antes de palpar realmente a tireoide, a gente sempre avalia a pele do pescoço e palpa os linfonodos da cadeia cervical anterior e posterior e suprainfraclavicular. E aí só depois que vai realmente para a palpação da tireoide, que aí tem 3 formas, tem 2 formas anteriores e uma forma posterior que a gente pode fazer. Só por curiosidade, eu queria saber o que vocês acham, se vocês gostam quando eu comento um pouquinho sobre o assunto que eu estou estudando. Por exemplo, agora aí na parte de tireoide eu comentei um pouquinho sobre o exame físico, nada muito aprofundado, enfim, algo que todo mundo possa entender. Então comenta aí se você gosta ou não, para eu saber se eu continuo fazendo isso nos próximos vídeos ou não. Olha, já fiz a parte de exame físico, anotei aqui os pontos principais que devem ser avaliados, olha, foi até aqui esse lado. E agora é 00:10. Demorei um certo tempo porque eu fui procurar onde estavam os meus resumos de hiper e hipotireoidismo, que esses aqui foram que eu usei em clínica médica agora, e a minha irmã tinha pegado. Sempre acontece, quando eu não encontro meus resumos é que minha irmã pegou. Pra quem não sabe, a minha irmã também faz medicina, que ela tá no 7º semestre. Então, sempre quando eu procuro as minhas coisas, não tem algum resumo, é ela que pega. Aí eu fui lá no quarto dela procurar. Pronto, encontrei. Agora eu vou estudar hipertireoidismo, hipotireoidismo e nódulo de tireoide. Desses 3, vou ler os 3 resuminhos pra dar uma revisada. E os pontos que eu achar mais importantes, eu vou anotar aqui atrás. Espero que caiba tudo aqui. Eu acho que não. Mas, bora lá. Essa parte de hipo e hipertireoidismo é uma coisa que eu já estudei várias vezes. Inclusive, estudei esse semestre
em clínica médica. Então eu quis colocar bem direcionado. Eu coloquei o principal faixa etária, que é acima de 60 anos, hipotireoidismo em mulheres. Coloquei o quadro clínico, tipo, as principais manifestações clínicas, e aí já fui direto pro tratamento. Foquei bastante em colocar qual é a dose, que é a coisa que eu tenho mais dificuldade na hora de lembrar as doses. Às vezes eu acabo me confundindo. Mas aí, colocando dessa maneira bem direta, fica muito mais fácil para quando estiver próximo da prova do OSCE, eu pegar e rapidinho revisar essas dosagens. Pronto, o maior assunto foi que é o de tireoide, esses outros dois são bem pequenos. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou o resumo. Olha, aqui eu fiz a parte de prática, né? Aqui do lado eu coloquei um breve resumo de hipotireoidismo, tipo, bem breve mesmo. Foquei mais em tratamento, tipo, doses e tal, quando que indica no subclínico tratar. Hiper também foi bem direto, tipo, tratamento. E acabou aqui, ó, hipertireoidismo, tratamento também. Próximo assunto que eu vou ver é RCP. É rapidinho esse aqui, eu vou ler o resumo, olha. Não vou fazer resumo porque já tem esse daqui que tá bem bonitinho e bem direto, eu acho, olha. Só esse daqui. Esse aqui foi um resumo que eu fiz de uma aula da professora. E eu achei muito fofinho ele. Então, só vou ler pra relembrar. RCP é uma coisa que é bem... Essas coisas são bem práticas, tipo, ressuscitação cardiopulmonar. Eu acho mais fáceis, sabe, de aprender, mais fácil de gravar. Então eu lembro de quase tudo, é só pra confirmar mesmo. Pronto, acabei a RCP. A RCP, como eu falei pra vocês, era algo bem rápido, porque é bem prático. Mas mesmo sendo prático, eu li e fui imaginando na minha cabeça como seria se caísse a questão. Inclusive, na minha prova no 8º semestre, caiu de RCP. E basicamente, sempre eles colocam lá na porta um caso. A gente sempre, quando cai, é sempre no ambiente extra-hospitalar. Então, sempre na sala... Tipo assim, na porta tem lá um caso, tipo, o paciente tava correndo na praça e caiu. Enfim. Caiu, tipo, perdeu a consciência e caiu. Basicamente isso. E aí sempre quando a gente chega na sala tem uma pessoa para ajudar, um leigo, digamos assim. Então é uma coisa que eu gosto muito de treinar quando esses casos que vai ter alguém na sala para ajudar e que eu vou ter que orientar ele, eu treino sempre o que eu vou falar para orientar. Porque, querendo ou não, é como se fosse um leigo que vai estar na sala. E eu tenho que falar de uma maneira que um leigo entenderia. Então, eu sempre vou pensando como é que acontece. Então, tipo, por exemplo, se for uma cabine de RCP, o que a gente já chega, tipo, tem um simulador lá deitado quando a gente chega na sala. Então, eu já abro a porta da sala e já vou direto pro chão. Daí, a primeira coisa que a gente checa se o paciente tá responsivo, então eu falo assim, senhor, tipo, ele não respondeu, aí já vou checar o pulso. Aí, nesse período que eu já tô, tipo, checando o pulso por 10 segundos, eu já peço pra pessoa que é leiga que tá na sala, pra ligar pro SAMU, pedir um DEA, pedir o ambu e máscara. Eu falo isso. Ok, aí eu já vi que não tem pulso, já começa a massagem. Aí é o tempo, eles sempre na faculdade dão um tempinho, tipo assim, pro ambu e pra máscara e tal, pras coisas chegarem. Aí nisso eu tô lá fazendo massagem. Aí chegou o DEA, ambu e máscara. Eu preciso instruir a pessoa leiga como colocar pra mim o DEA, como ligar e tal. E instruir ela como é que ela vai fazer a ventilação. Olha, você vai ter que fazer a ventilação assim, toda vez que eu vou contar até 30, quando chegar em 30 a massagem, você ventila 2 vezes, eu tenho que falar com mais ou menos como que ventila. Então eu sempre vou treinando isso, porque querendo ou não, na hora que você vai chegar lá desesperado na sala, que dá um nervosismo, você não sabe muito bem como... Não é que você não sabe como orientar, mas na hora bate um desespero, você quer falar como se a pessoa não fosse leiga. Tipo, ventila aí o paciente. Uma pessoa leiga não vai saber como é que tu ventila. Então, uma coisa que eu sempre treino é, tipo, como é que eu vou fazer? Então, na minha cabeça, eu fico treinando. Não, eu vou entrar, vou fazer isso, vou fazer aquilo.
É uma coisa bem legal, principalmente as partes que é de urgência e emergência, essas coisas que tem que fazer tipo, de imediato, é você, na sua cabeça, treinar como é que você vai explicar pra pessoa leiga e o que você vai fazer, todo passo a passo, a ordem, tipo meio que um checklist. Gente, tá faltando aqui obesidade. É um assunto até que pequeno, mas que horas são agora? Agora são exatos 2 horas da manhã. Eu acho que eu vou estudar isso amanhã, por mais que, tipo, é rápido, eu acho que eu demoraria uns 20 minutos, mas eu preciso acordar 5 horas da manhã, porque é exato 6 horas da manhã, 6 horas da manhã eu tenho que estar no hospital. Então, senão amanhã eu vou estar muito cansada e amanhã tem um ambulatório de prócto, que sai tarde. Mas é isso, então vou encerrar o story vlog por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tentei me falar um pouquinho mais como é que funciona a prova, como é que eu faço pra treinar pra prova prática, um pouquinho de como é que é as questões. Espero que vocês tenham gostado. Me falem se vocês gostam quando eu entro mais assim, detalhando como é que eu estudo, como é que são as questões, essas coisas. Comentem, se vocês gostaram, não esqueça de clicar no gostei, se é novo canal, deixa eu escrever aqui embaixo. Se você assistiu o vídeo até o final, comenta a palavra tireoide pra eu saber. Beijo e tchau, tchau. Me segue lá no Instagram. Tem o Harumi Studies, que eu tô compartilhando tudo no meu estudo. E tem o Harumi Cliente, que eu compartilho tudo no meu dia a dia mesmo. Então, vai lá me seguir. Então, beijo.